Boa tarde, estamos começando mais um Chá de Dharma, que é toda segunda-feira às 4 da tarde no Zoom, onde a gente bate papo sobre o caminho espiritual, no Dharma não dual. Eu falo da perspectiva da escola do Trika Mahasiddha Yoga. Meu nome é Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara. Eu sou Acharya em formação, ou seja, estou estudando para dar continuidade a essa linhagem com meu mestre Dharma Bodhi. Sou também instrutora de meditação dessa escola, nível 1, e mentora do Método Trika, Desenvolvimento Corpo, Fala e Mente. E hoje a gente está com um tema aberto para a gente conversar sobre qualquer assunto, sobre espiritualidade, sobre Dharma, sobre os desafios do caminho espiritual. Diga, Flora. É, Como a gente está com o tema aberto, eu gostaria de perguntar um pouco. Eu sei que não é a sua especialidade, porque você não é desse caminho, o caminho da água, mas eu vou para Costa Rica agora em outubro fazer um curso, um retiro do caminho da água. E eu não, eu tipo assim, eu sei, acho que o que eu sei é muito, muito pouco. Com certeza você deve saber muito mais do que eu, porque você é uma achar informação e tá na escola há muito, muito tempo. E eu, sei lá, gostaria de entender melhor, assim, sobre esse caminho, mas que não seja o seu caminho, né, que é o seu da meditação, que você já falou. É, e eu gostaria de tirar dúvidas sobre isso, se possível. Mas você tem alguma dúvida específica? Ou é só mais informação sobre o caminho da água? Se tiver uma dúvida específica, é mais fácil de eu saber, se eu souber responder, né? Tá, eu vou falar o que eu sei, então, e, e ver se você pode me ajudar a entender melhor. Eu sei que o caminho da água é o caminho da devoção, o caminho do. Eu não, eu não sei de onde é que eu tirei isso na minha cabeça, se eu inventei isso na minha cabeça, mas pra mim é o caminho do coração, não sei por quê, eu nunca inventei isso na minha cabeça, eu acho. É, e, e tem a ver com entrega, na minha concepção do que eu já entendi sobre esse caminho, sobre devoção, entrega. Só que uma coisa que ficou meio confusa pra mim foi quando o Dharma Buddy deu aquela, fez aquela chá do Dharma sobre meditação, que ele diferenciou, é, diferenciou a devoção de entrega, na verdade. Ele falou que eram coisas diferentes, pelo que eu me lembro. E aí eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. E é, eu não sei muita coisa. Eu vou fazer eu tô indo fazer um curso sobre o qual eu não sei nada. Tipo, eu só sei que a gente vai estudar as 10 divindades femininas Dakins e vai ter a Abhishek, que eu não faço ideia como é a cerimônia. Eu fico um pouco nervosa com isso, porque eu fico, como será que é? Eu não faço ideia. E eu fico querendo saber alguma coisa, só que eu não sei nada. E aí eu fico ansiosa e nervosa. Você podia me esclarecer um pouco todas essas coisas? Eu acho que vale a pena rever essa resposta que ele deu da diferença da devoção e da entrega, porque eu não saberia reproduzir. É uma, é uma diferença sutil, né? Sutil. É. Mas eu comecei a ouvir agora um livro, um audiobook, que existe o livro também, que é O Guru Bebe, Whisky. Bourbon, Bebe Whisky. Não é? Eu já E ouvi falar desse livro também, já me falaram para ler. é, eu acabei de começar, mas já estou gostando muito. E fala muito de devoção, né? Hum, Fala muito sobre esse caminho muito específico do Tantra, mais na perspectiva do budismo, Vajrayana, mas até agora, até onde eu vi, muito semelhante à nossa, que ele diferencia muito da relação guru-discípulo do restante do budismo, o budismo hum, tântrico do restante do budismo. Esse início do livro é bem sobre isso. E aí ele fala muito sobre como a relação guru-discípula não é tão importante no restante do budismo, mas é a relação principal no, no budismo Vajrayana, no budismo tântrico, e também é para nós no Trikamahasida Yoga. Essa visão de que
o guru é a deidade mais elevada e que é com nessa relação que a gente tem o caminho mais rápido para a iluminação, porque é muito mais palpável para a gente, né, do que a gente se relacionar só com uma deidade não que parece não objetiva, tá lidando com alguém que está vivo, que está na sua frente, que fala coisas que você não gostaria de ouvir, convoca muito mais a gente a, a viver essa devoção de uma maneira mais intensa e radical. E aí ele fala que no budismo Theravada, que é o primeiro budismo, né, que segue estritamente os ensinamentos do Buda histórico, fala que não faz sentido devoção porque o Buda disse devoção ao guru, né, como caminho principal, porque o Buda disse que não é ele que vai te dar a sua iluminação, não está nele isso. Mas Uhum. no budismo Vajrayana e no Tantra de maneira geral, isso não é contradizido, não é, não é contraditório a ter uma total devoção ao guru, porque é no é é a compreensão de que, na verdade, você não é separado do guru, que a Uhum. devoção é sobre isso, de você entender que vocês são a mesma essência, vocês nunca estiveram separados. E aí a entrega é um veículo para isso, né? De você se entregar para poder experienciar essa união total. Então, não é algo externo, né? O que o Buda diz, não sou eu de fora que vou te dar a iluminação, você que tem que chegar lá. Mas na visão tântrica, não existe esse dentro e fora entre guru e discípulo. Então, Uhum. a devoção é o caminho e é o fruto. É a visão, é o caminho e é o fruto, né? E a No mesmo entrega é tempo. uma forma da gente exercitar essa devoção. É, sobre o Abhisheka que você perguntou, eu acho que a melhor forma é você ficar na ansiedade de não saber o que é. Porque eu acho que faz muito parte também dos rituais esse elemento surpresa e essa abertura para o desconhecido, sabe? Então, quanto mais a nossa mente quer saber como é, eu nem poderia te dizer como é, porque eu não recebi esses abhisheks, mas já recebi outros. E eu sei que tem semelhanças, tem pontos em comum, mas não travou para você? Travou para mais É. alguém? Eu estava falando sobre os abhisheks, que você não saber sobre é bom, porque significa que você vai aberta. E eu sei que isso dá Uhum. uma aflição e dá uma ansiedade, mas o elemento surpresa é importante, sabe? De você estar aberto para esse ritual, de não querer entender com a mente o que está acontecendo. Não é sobre isso. Uhum. É totalmente diferente de estudar um texto racionalmente. Oi? Você já fez o Abhishek? Já. Não os que você vai receber, mas já. Uhum. Então, eu nem saberia te dizer É sobre exatamente essa como questão. são os que você vai receber. Só tenho uma noção geral de como eles costumam ser. Eu posso só falar mais uma coisa, então, Uhum, antes de passar para outra pessoa? sim. Ninguém levantou a mão É, ainda não. toda, toda vez que o Dharma Buddy fala sobre a relação guru-discípulo, e aí ele fala sobre os gurus dele, eu me emociono todas as vezes. Todas as vezes eu choro. Porque eu sinto que é muito bonito e verdadeiro o que ele tá falando. Só que tem um pequeno problema. Eu não tenho guru, então, tipo, eu fico. é, Muitas vezes eu tô praticando e eu olho assim, e aí eu tenho que imaginar. Tem as partes que tem que ter o guru raiz e eu não tenho, e aí eu fico, tipo. Tá. Mas eu fico, tipo, às vezes eu, tudo bem, eu fico bem com isso, mas às vezes eu fico um pouco, né, que eu me sinto um pouco, falta alguma coisa. E aí Mas eu nessa tento visão segurar que esse. vocês não são separados, que nós não somos separados do nosso guru, é entender que você só precisa reconhecer quem ele é.
né? Mas tentar já cultivar essa proximidade usando a figura do Machandanata, que é a que a gente usa na nossa tradição, né? Cada tradição vai ter esse símbolo de guru, né? Tentando cultivar até uma relação com ele mesmo, porque como Mahasiddha, ele está vivo de outra forma, né? Então, cultivar essa relação com o Machanda até você encontrar seu guru raiz é um ótimo caminho. No começo eu não me preocupava muito com isso, mas a partir do momento que eu comecei a praticar, aí eu, tipo, agora eu tô criando uma ansiedade quanto a isso, que eu não existia antes. Antes eu não tava preocupada com isso, agora eu, tipo, vai tá criando um negócio assim, tipo, que eu não sei o que é, tipo, direito, tipo... Mas obrigada pelo conselho. Eu quero tocar para vocês a resposta que o Dharmapuri deu à Ingrid. Eu acho que ela não chegou. Tava até dando mais tempo para ver se ela chegava, Ela tá aqui. tá? Uhum. Ah, que bom. Achei que ela não tivesse chegado ainda. Oi, Oi, Ingrid. tô aqui, só não posso abrir a câmera. Tá. Boa O tarde. Guruji pediu para eu tocar para vocês a resposta dele e traduzir. Você lembra sobre a pergunta que a Ingrid fez na semana passada? Foi sobre apego no relacionamento consorte-espelho. Como é que se lida com isso se a gente vai ter um mesmo consorte durante toda a vida? E se eh, a força negra de dissolução pode levar esse relacionamento ao fim, ou ele é inquebrável? Então, como cultivar o não apego nesse processo? Então, eu vou ler a resposta dele. Eu vou botar o áudio, ver se vocês estão escutando. So black resolving force is not like an Peraí, agent. tava... It's not like an agent that comes when we're in stages 1 through 5. Eu vou pausando para eu conseguir traduzir. Ele está dizendo que a força negra de solução não é algo que vem de fora e nos visita. Então, nos estágios. Agora eu já até esqueci quais são os estágios, deixa eu voltar. Stages 1 through De 1 a 5, 5, we experience black resolving force as an agent, something that visits us. That's all a gente pode até experienciar a força negra de dissolução como um agente, algo que nos visita, do estágio 1 ao 5, what's called visitation from stage 7. Built como uma visitação do estágio 7. open, this spacious wide openness happens. We can't grasp anything. We fall into the abyss of nothing. Quando o Shunya acontece no estágio 7 e tem essa abertura total, a gente não consegue se apegar a nada e a gente sente essa sensação de cair no abismo, Eternal free fall. como se fosse cair em queda livre. Então, quando a gente tem essa visita do estágio 7, a gente tem essa experiência, It's a sphere, right? The round world, the spherical world. entrando no mundo esférico. Depois vocês podem me lembrar, eu posso explicar esses conceitos que ele está falando aqui. We're not ready to live at that level yet, so we experience it as something that hits us, descends into us. So A gente não está pronto ainda, até o estágio 5, para viver nesse mundo esférico. Então, a gente sente como algo que nos invadiu, que nos visitou, que vem de cima, to a state that comes to us, gets como um estado que vem até nós, stuck in, and so forth. ou que a gente fica preso nele. Nature of black resolving force, that is not the true nature of it. We're perceiving it through dualistic view. Mas essa não é a natureza da força negra de solução. A gente está percebendo isso de uma maneira dualista. Nature, and that's an incorrect view. So black resolving force doesn't come and take anything from you. It's situationally when it's supposed to happen, it happens, and when we Então, a força negra de dissolução não é algo que acontece com a gente, é algo que é situacional. Quando ela tem que acontecer, acontece. resist it, the dualistic view, when we are living in a dualistic view and we resist, Quando a gente está numa visão dual e a gente resiste a essa força, that which is finished, aquilo que acabou we feel that ou que está acabando, aí a gente sofre. black resolving force, but it's not as if it's just coming there, to get you. Mas não é que a força negra de solução está chegando nesse momento para te pegar, Some outside agency. como uma agência externa. E aí ele complementou sobre
o caminho do consorte espelho especificamente. Mirror consort, a true mirror consort relationship is the closest thing we have to a fated relationship. Something that A relação de consorte espelho, tradicionalmente, é o que é mais próximo do que a gente chama de um relacionamento que veio do destino. Está me faltando a palavra. is unbreakable. So it's a Vajra union. É inquebrável, é uma união Vajra. I have an example of one couple, and I'm trying to find a compilation of all their love letters. There was a story made about them, a book and so forth, put together. Então, ele está falando de um casal que é um exemplo disso e que tem cartas de amor trocada entre eles, e isso virou um livro e ele está buscando esse livro. All the love letters this man wrote to this woman. I don't think she wrote many back to him. São as cartas que ele escreveu para ela não escreveu para ele acredita, mas ambos são lamas com grande realização. So E é muito lindo. attachment is not there, O though. apego não está ali, mas pode desenvolver. When you're in nature, Quando você está na sua natureza, os únicos pensamentos que surgem são pensamentos situacionais e de preferência. passion, what I call quote unquote passionate thoughts, meaning thoughts that are linked to desires that are coming from dualistic vision. Pensamentos apaixonados, pensamentos que vêm de uma visão dualista de desejo, Don't arise. não So surgem. there comes a relationship. Então, The no idea is that you're always in pure vision. No relacionamento consorte-espelho, a ideia é que você está sempre visão pura. So desire, attachment-based spectrum thoughts, you're feeling Então, tanto desejo quanto pensamentos baseados na dualidade, eles não emergem, not replete based on Navamala don't arise. né? São desejos que não estão repletos em si mesmo, estão baseados na Navamala. Isso não surge. So attachment should not be there in your consort relationship. So Então, o apego ele não deve haver no relacionamento do consorte-espelho. when people take each other's mirror consort, that was the practice that was supposed to be taking a person like from stage 6 to 7, or Então, quando a gente assume outra pessoa como o nosso consorte-espelho, é uma prática que deveria nos levar do estágio 6 para o 7. 7 and taking them higher. Ou no at that 7 point, nos levar para mais stability is alto gone, ainda. attachment is gone, all these kind of things are gone. Então, nesse ponto, a visão dualista, a visão dual, o apego, eles já se foram. From your normal spectrum, like if it arises, it's simply seen as an ornament of the universe and disappears immediately. Você não se identifica mais com esse tipo de pensamento, sentimento. Se ele surge, você vê como um ornamento do universo e ele se dissolve. So yeah, mirror consort relationship, how we use it. Now I've created something really different. I mean, this is different. It's a different animal. The first two-thirds of this is different than what Swamiji would have been taught and taught it. Então, o que nós entendemos como a prática de consorte-espelho dentro do Trika Mahasya Yoga já é um outro animal, já é uma outra coisa, que difere do que, por exemplo, o Swami Satyananda ensinaria. 2/3 diferem. What Gupta would have taught, or what Ou que Abhinavagupta ou Lotchempa ensinariam. anybody who's teaching it nowadays would have taught, would teach. Então, mesmo as pessoas que estão ensinando sobre o consorte espelho atualmente diferem muito da forma como é ensinado no Trika Mahasya Yoga. And this is that we have the dualistic training phase, which is easily two-thirds of the training. E nós temos a fase mais dual do treinamento, que geralmente costuma durar 2/3. Material that we're putting together from your consorts, the dualistic, semi-non-dualistic. Then you enter Do dual ao semi-não dual, para então entrar no não dual. it's non-dualistic. So Sahaja Dakini went through the dualistic and semi-non-dualistic training phase. Now she's working in the non-dualistic training phase. Então, a Sahaja Dakini, ela passou pela fase dual, semi-não dual, e agora ela está trabalhando na fase não dual. And that's reaffirming her stage 7 experience more. E isso está reafirmando a experiência dela do estágio 7 mais e mais. You have to understand it. So bring that answer back into tea time. And if that isn't quite clear, then please ask more refining questions so I can give those answers on tea time, or you can play my answer and translate it.
Então, ele está falando agora no final que para trazer essa resposta dele para vocês, e se não tiver ficado claro, que vocês podem trazer mais perguntas que ele responderá. E aí, Ingrid, te respondeu? Você ficou com alguma dúvida? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de saber de algum conceito específico que ele mencionou? Diga, Flora. Eu gostaria de saber sobre Shunya e mundo esférico, para Sim. você explicar melhor. Shunya é o vazio, e é também o nome do estágio 7. Então, quando a gente se desidentifica totalmente desse eu, como a gente costuma perceber, como uma coisa, um objeto, que tem uma duração e que acaba, como um objeto que é separado dos outros objetos, então eu sou separado de você. Então, essa visão que a gente tem de eu, ela se vai no estágio 7. E a gente tem essa experiência do vazio, da impermanência, da espaciosidade. E é uma experiência que a gente pode ter antes, como visitas de estágio 7, como ele falou, mas a gente passa a, de fato, habitar nessa qualidade de consciência, de percepção, no estágio 7, que é o primeiro estágio de iluminação, que para algumas tradições mais transcendentais é o estágio máximo que o ser humano é capaz de atingir, mas para nossa visão não dual, ele é o primeiro estágio de iluminação dentro de 5, é o sétimo de 12. Então, ele é só o início. Mas é um momento de transição importante e que quando a gente passa a habitar ali, a gente não volta mais a cair para os estágios anteriores. Enquanto até o estágio 6 a gente pode cair e voltar para estágios anteriores, né? A gente ainda tem essa flexibilidade de subir e descer. Quando a gente vai para o 7, realmente tem uma transformação ali que não tem volta. E é isso que a gente chama de iluminação, né? Uma vez que você reconhece sua verdadeira natureza, não tem mais como desconhecer. Então, a gente pode ter essas visitas do estágio 7 e ter essa sensação da força negra de solução de cair no abismo, né? Como ele falou, porque essa sensação do vazio e entrar no mundo esférico. O mundo esférico se eu não me engano, essa é uma expressão do Trungpa, do Chogyam Trungpa, de que a maioria das pessoas vive no mundo quadrado. O mundo quadrado é eu planejo as coisas, eu me preparo para o que vai acontecer, eu sigo a minha vida de acordo com certas regras, eu tenho uma previsibilidade do que vai acontecer, e aí quando não acontece eu fico decepcionada, mas eu acho que a vida é isso. Então tem uma visão, é tipo viver na caixinha, que às vezes a gente fala essa expressão, né? E que, por mais diferentão que a gente se ache, a gente tende a viver muito na caixa, assim, de achar que as coisas, mesmo que a nossa caixa hoje seja um pouco maior, incluindo o Dharma. Mas viver no mundo esférico é algo que vai acontecendo do 5 para o 7, a gente parece passar a habitar mesmo o mundo esférico no 7, que é entender e experienciar essa impermanência constante, entender que nada está previsto, nada está programado, que não dá para a gente antecipar as coisas, de que o mundo não é preto e branco como a gente pensa, não é bem assim, que a gente está percebendo tudo de forma muito limitada. E quando a gente começa a experienciar da semi-não-dualidade até a não-dualidade e realmente viver na não-dualidade, que é algo que a nossa mente nem consegue entender, né? A gente fica estudando os textos, a visão, para tentar abrir a mente para isso, mas é algo que a gente vai precisar abrir mão da mente para poder experienciar, porque a mente conceitual não consegue captar a não dualidade, por mais que a gente possa filosofar sobre, ela não entende de verdade. Então, viver no mundo esférico é isso, é não buscar segurança. É a forma como a gente pode praticar nos estágios iniciais, né, de não ficar buscando conforto e segurança o tempo inteiro, de viver na montanha-russa que a vida é, com coragem e abertura. Então, é sobre isso. E aí? Mais questões surgiram? Ingrid, se puder responder, eu colocar aí no chat, se ficou Acho que claro agora. eu Oi? acho que eu tô vivendo nesse mundo. Eu acho que eu tô vivendo nesse mundo de montanha. Nada demais, não tô gostando muito, não.
Isso. Eu peguei aqui as minhas anotações sobre o caminho da água, para poder te trazer alguma coisa, Flora, já que você pediu. É, e aí, é um curso que eu acho que vale a pena você fazer, que tem online, que é o Way of Water Overview, que é uma visão do caminho da água toda. Foi um curso de um dia que ele deu, que foi muito bom. Eu colhi muita coisa desse curso, e olha que nem é o meu caminho, mas eu colhi para minha prática mesmo, porque são princípios que são universais da nossa escola, né? E que está na base, porque tradicionalmente você é, aprenderia o ritual primeiro, para depois ir para as práticas tântricas, né? Então, ele falou muito sobre o impulso humano de ritualizar, como está presente na nossa história e em diversas tradições, como a gente quer expandir nossa capacidade e por isso que a gente tende a buscar os rituais. E ele definiu o ritual como uma consciência, uma fusão consciente do corpo, mente e fala, utilizando a conexão com forças supranaturais ou supranormais para atingir um resultado desejado. E a gente pode fazer essa fusão de corpo, mente e fala de forma inconsciente, condicionada pelas situações, tipo, ficar totalmente tomada. Por exemplo, tá vendo um filme e começa a viver a história do filme como se fosse o personagem principal, tá totalmente fundido ali com a história, mas de forma inconsciente, né? E no caminho da água, a gente pega essa capacidade que a gente tem e usa ela de forma consciente para buscar os resultados que a gente está buscando. E aí a gente usa as forças supranormais de Parampara, a linhagem do Guru, das deidades iluminadas e dos protetores dos espaços e das regiões. Então a gente trabalha muito com. Posso perguntar sobre isso? Pode, Posso perguntar sobre isso? pode falar. Travou? Tá me ouvindo? Tá travado? Ou tá... Eu tô te ouvindo, pode É falar. porque, é que tinha travado. É porque sempre que a gente vai abrir a mandala, aí fala que a gente tem que imaginar as deidades iluminadas, os protetores, aí fala vários tipos de coisas que a gente tem que iluminar, tem que imaginar, teoricamente. Só que tem coisas que eu não sei o que é. Tipo assim, eu nem posso imaginar, porque eu não sei. Tipo assim, eu não sei o que são os protetores. Tipo assim, aí tem outras coisas também, sempre falam vários nomes lá, e tipo, tem uns que eu fico assim, tá, não faço ideia de quem são, mas tipo, vamos lá, tipo, vou, vou abrir a mandala do jeito que eu posso. Aí eu sempre fico com essa dúvida, eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém, mas eu, tipo, você podia me esclarecer? Os protetores são seres protetores da linhagem e do Dharma de maneira geral. Então, diferentes tradições vão ter diferentes protetores, né? Tem até questões políticas dentro do budismo, que algumas linhagens reconhecem esses protetores, a outra não reconhece, se aquele protetor é realmente um protetor. Tem toda uma. Tem as questões políticas do mundo espiritual, hein? Mas cada linhagem vai ter os seus. Porque, sim, a gente entende o mundo não dual e o mundo dual também, onde às vezes vão ter seres com mais intenções. E aí precisa dos protetores tanto para isso quanto para preservar o Dharma, né? Para que o Dharma ele continue sendo ensinado e praticado para as futuras gerações. Então a gente invoca essa proteção para a nossa prática pessoal, para a nossa vida, para a nossa família, para que a gente esteja seguro, mas também a gente também pode pensar na proteção interna, assim, de nos proteger da nossa própria preguiça e autossabotagem, de não praticar, sabe? Da nossa própria ignorância, de não reconhecer a nossa verdadeira natureza, da nossa própria luxúria ou raiva. Então, todos os obstáculos internos que a gente possa ter para reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, a gente invoca essa proteção na mandala por isso. E aí, geralmente eles estão no mais externo, né? Na forma como a gente visualiza no Trikamahasiddha Yoga, porque é como se eles estivessem hospedando todo aquele espaço,
né? Uhum. Para nossa mente dual ajuda a visualizar, acho que essa coisa mais localizada, embora são seres não localizados, né? Uhum. É, Mas eles têm uma forma, eles têm nome, eles têm alguma coisa, ou tipo, não tem nada, é só uma a ideia? gente não costuma evocar na nossa tradição de forma tão específica, mas eu acho que vale a pena você perguntar a ele lá. O protetor que a gente mais evoca é Ganesh, né? A gente começa abrindo a mandala com ele, porque ele abre os caminhos e remove os obstáculos internos e externos. E existem outros protetores, mas a gente, tudo que eu aprendi até hoje, eu não aprendi sobre esses outros protetores dentro do Trikamahasida Yoga. Outras tradições vão ter outros protetores, práticas específicas com isso. Mas eu acho que vale a pena você perguntar ao Dharmabori agora no caminho da água sobre eles, que eu acho que ele pode dar ensinamentos específicos sobre isso e sobre todos os seres que você não reconhece Eu tenho pela interesse. lista. Já vai anotando aí para você levar essas perguntas para ele. Diga, Ingrid. Cheguei em casa agora, eu não podia falar antes. Mas respondeu a minha dúvida, mas eu ainda fiquei com uma pequena questão. Por quê? Ele disse que a força negra de resolução não é algo que visita a gente, mas a gente percebe dessa forma até o estágio 5. Depois, né, no estágio 7, ele também não falou que é algo que a gente induz, ele falou que é algo que acontece. Então, É, assim, é a eu fico. gente. Todas as 10 forças é a gente. A gente acha que a gente é esse corpício, com essa personalidade, com esse signo, com esse gênero, com essa sexualidade, mas a gente é as 10 forças. E a gente é a força Uhum, negra de solução também. É como uhum, se fosse o outro lado da moeda da força fonte, uhum, que é justamente o que a gente invoca, por exemplo, na prática do bindo fonte, quando a gente divide os bindos, né? De um bindo surge outro bindo, e ele sobe para o topo da nossa cabeça, na Atma Shakti, a gente faz essa prática, né? E cultiva esse relacionamento da essência manifesta em nós individualizada, com a essência individualizada manifesta de forma universal. Essa relação entre os dois, essa é a gente tirando de nós para a gente conseguir se relacionar com ela, mas algo que é nosso. E a força negra de solução é o outro lado da mesma moeda, assim. Né? Aquilo que dá vida a tudo e aquilo que dissolve tudo. É o mesmo, é, são dois aspectos do mesmo movimento, né? E tudo isso somos. uhum. Agora ficou mais claro, porque realmente eu não havia pensado sobre isso, que nós somos as 10 forças, elas estão na gente, então realmente não vem de fora. Obrigada. Mas muitas vezes a gente vai experimentar várias dessas forças como algo externo que a gente é, se alimenta, né? Como se a gente precisasse buscar fora. A gente tem muito essa visão dual nos estágios iniciais e a gente acaba experimentando essas forças como se não fôssemos nós, como se a gente fize- tivesse que fazer coisas, buscar coisas para complementar essas forças, como se elas já não existissem em nós. E o que a gente analisa no curso das 10 forças é o que a gente não está conseguindo expressar, né? Plenamente, como que a gente pode tirar do caminho que está impedindo para isso se expressar. Então, práticas para fortalecer essas forças, no sentido delas poderem expressar mais e mais a nossa verdadeira natureza e menos os nossos karmas que nos condicionam, né? Então, é isso que esse trabalho que a gente vai fazer nos estágios iniciais, de cuidar de reduzir os karmas negativos para ter mais e mais espaço para essas forças se expressarem, mais liberdade, né, para elas se expressarem.
A Gabriela está falando que imprimiu a imagem do Ganesha, Sarasvati, Shambunata e vai dando uma olhadinha antes da abertura da mandala, dando uma colada. É uma ótima forma. E quando eu faço visualizações elaboradas, que eu ainda não domino, que eu ainda estou desenvolvendo a prática, e aí se for uma visualização que eu estou fazendo de olhos fechados, né? Eu vou dando umas piscadas mesmo. Tipo, eu sinto que a visualização já não está muito clara, que está ficando meio borrada, meio não está com formas muito definidas, eu volto, olho a imagem novamente, aí eu pego claramente, assim, aí tento visualizar de olho aberto mesmo isso acontecendo, e aí fecho os olhos e volto a ficar com a imagem bem nítida. Aí quando eu sinto que a imagem não está mais nítida, eu volto para a imagem. Isso é uma maneira que eu vou fazendo para. E às vezes a gente vai começando pequeno e vai ampliando, assim, né? Então, a imagem da mandala, quando a gente abre ela toda, com todos esses seres que a Flora mencionou, ela é super complexa, né? É difícil de segurar tudo simultaneamente. Mas a gente pode tentar segurar essas deidades principais, ou se isso ainda for difícil, ficar com uma específica que a gente sente que é mais fácil. E aí, quando sente que não, essa está bem estável, aí eu adiciono mais uma, né? E vou crescendo essa visualização com o tempo. É uma forma da gente ir desenvolvendo essa habilidade de visualizar coisas tão complexas, que realmente é muita informação, muito tempo. Diga, Ingrid. Então, eu já havia pensado sobre isso também, né? Da dificuldade de visualizar, por eu não conhecer todos os Mahasiddhas, Siddhas, enfim, né? Como que eu vou visualizar que eu não conheço? Mas, é, no curso de Atma Shakti, o Dharma Bodhi, ele falou um pouco sobre isso também. Ele disse que, inicialmente, a gente tem a experiência de que a gente está criando essa visualização. Depois a gente percebe que ela já existe, que eles já estão lá. Então, eu meio que soltei essa necessidade de visualizar certinho cada um, saber o nome. Eu simplesmente imagino seres meio que eu não sei o nome, não sei a forma, mas eu sei que eles estão ali, né? E isso melhorou muito a minha prática, porque eu perdia muito tempo assim tentando fazer certinho Ganesha com todos os detalhes e Sarasvati com todos os detalhes. E aí depois eu vi que não, eu posso simplesmente, eles podem simplesmente só surgir Uhum, e eu senti as qualidades, né? uhum, Então eu foco mais. E foi uma pergunta que eu fiz também no curso de Kundalini Hatha Yoga, por que Sarasvati e por que Ganesha? E aí a Durga passou pro Dharma Bodhi e ele respondeu relacionando com o Ganesha é o Nadi vermelho, né? É a força vermelha, essa coisa mais da, né? Essas qualidades mais quentes. E Sarasvati é a qualidade mais fria, né? Da compaixão mais fria. Então, eu fico, depois dessa resposta, eu foco mais nas qualidades quando eu estou visualizando. Eu vejo Ganesha e eu vejo assim, eu até tento invocar meu corpo quente, um pouco dessa coisa mais, né? Tipo, um pouco mais de dinâmica e de força, vitalidade, entendendo que isso já está dentro de mim. uhum. E Sarasvati também, só que com as qualidades dela. E, e aí é isso, só porque foi uma coisa que foi falada no curso, aí extra, né? Aí eu trouxe também para complementar. Legal. Não, a gente sentir a presença é mais importante do que essa visualização perfeita, de fato. Então, o bhava, a sensação, o sentimento é muito importante. E a gente pode visualizar os Mahasiddhas como seres de luz. A gente não precisa ficar vendo eles de uma forma muito humana, né? Então, o mais importante é a gente reconhecê-los como seres de luz. Então, a gente pode vê-los como luz, não precisa ter imagens muito definidas deles individualmente, né? É até interessante cultivar essa relação com os Mahasiddhas e saber ler sobre as biografias daqueles que a gente tem acesso a biografias e tudo mais,
mas durante a prática a gente pode simplesmente vê-los como luz e sentir a presença deles. E aí a visualização vai crescendo a partir disso também. E tem práticas que a visualização tem um papel mais específico e a gente pode fazer essa coisa mais didática, né? De ir crescendo aos pouquinhos, de ir desenvolvendo essa habilidade. E eu queria até compartilhar com vocês aqui a prática de fundação na minha tela, para vocês verem como é, que ainda não conhece. E a gente tem praticado algumas sessões dela nas aulas de meditação aos sábados. Então, essa é a versão brasileira, né, que foi traduzida pela Ágama. Na verdade, foi traduzida por alguns alunos antes, a Ágama revisou, que ela é muito boa em sânscrito. E aí aqui tem toda a estrutura dela, todas as sessões, é uma prática razoavelmente longa, com muitas sessões, que é possível praticá-la inteira, do início ao fim, ou praticar sessões delas. E aí tem as imagens, né, de Paradevi, de Shambunata. Essa aqui está em preto e branco, mas é possível ter as imagens coloridas também, e de Matchandranatha, que é o primeiro Mahasiddha de corpo de luz arco-íris da nossa tradição e também é reconhecido por outras tradições. E aí que tem uma, né, introdução sobre a prática de fundação, que é uma prática que a gente faz muito no início e retorna para ela em vários momentos do nosso caminho espiritual, para nos reconectar com essa base e purificar questões que ainda tenham pendente. Então, já na oração do despertar, a gente já cultiva essa relação com o guru ou com a essência do guru, mesmo que a gente ainda não tenha um guru específico ainda, mas de se conectar com a linhagem e de sentir uma certa iniciação ali. Para quem já recebeu uma iniciação, como se estivesse se reiniciando, né? Suplementando essa iniciação. Então, a prática que é com oração, visualização, respiração. E aí, na sessão 2 é o despertar do corpo de luz e sabedoria, também com a oração específica, e depois a visualização do corpo de luz e sabedoria. Então, vem explicado como é que essa visualização é feita. E a gente vai, a gente lê a instrução, fecha o olho, faz, volta, né? Na sessão 3, purificando os canais e os chakras, começa com a oração de purificação dos 3 venenos. A gente tem feito bastante essa prática durante as aulas de meditação aos sábados, da liberação dos 3 venenos, que é ensinada aqui passo a passo, dentro da prática de fundação. Depois a oração do despertar da função superior dos chakras, e aí tem uma prática de visualização com mantras para fazer essa purificação. E tudo é explicado passo a passo, nos mantras aqui. Na sessão 4, recalibrando as 5 luzes da criação, começa com a oração das 5 luzes da criação, e aí depois é feita a prática, também conhecida como Tattva Shuri, a versão simples do Tattva Shuri, onde a gente recalibra os 5 elementos, as 5 luzes de sabedoria, para que a gente possa se purificar os karmas negativos de cada elemento e expressar esses elementos de maneira purificada. Depois vem o surgimento e fortalecimento do corpo energético, uma oração que é muito linda. E aí faz o exercício de liberação da tensão, a trava da base, mula bandha e a respiração dupla. Tudo bem explicado. E depois, na sessão 6, o desenvolvimento da sabedoria com a oração correspondente. E o Anya Chakra Shuri, que é uma purificação do Anya Chakra, seguida da recitação sustentada do Om. E aí vai considerando os auges da prática, a sessão 7, que é o Guru Yoga, oração da bênção da linhagem, que é mais um momento de receber essas bênçãos da linhagem do Guru, para quem já tem um, ou do Shambunata ou Matchandranatha como representante do Guru, né? E aí a gente invoca toda a linhagem, que tem os nomes principais da nossa linhagem, e a gente sente essas bênçãos, faz a oração do Guru Yoga e fortalece essa
proximidade com o Guru e toda devoção e pedidos de orientação, de bênçãos. E na sessão 8, a invocação da proteção e mandala de refúgio. E aí é nesse momento que é feita a abertura da mandala, tradicionalmente, quando a gente faz a prática completa. Mas em outras práticas, ou quando a gente vai fazer uma sessão só, a gente não vai fazer todas as sessões, vai fazer só algumas. Aí a gente abre a mandala no início. E aí invoca Ganesha, com toda a visualização que é descrita, depois o mantra, tem a tradução do mantra, em seguida Sarasvati, mesma forma, visualização, mantra, tradução do mantra, invocando a linhagem do Guru. Então tem uma oração, o mantra curto, o mantra longo. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. E a tradução também desse mantra, que eu acho muito linda. Eu gosto de fazer ele como oração, lendo a tradução. A oração mestre-estudante, cultivando essa relação com o Guru de forma pacífica. E a sessão 9 do desenvolvimento do coração de um herói e de uma heroína do Dharma. Então a gente assume essa responsabilidade de levar todos os seres à iluminação e faz as prostrações, aqui ensinado como fazer toda a visualização, que envolve toda essa visualização da mandala, que a Flora mencionou, os Bidya mantras e o Mahamrityunjaya mantra. Então, ensina a fazer o movimento da prostração e toda a prática de visualização e mantra que acompanha. E em seguida vem a sessão 10 de oração para a Terra. E a gente inclui a Terra e o nosso relacionamento com ela nas nossas orações. E a sessão 11, dedicação de mérito. A gente dedica o mérito das nossas práticas para a linhagem. E a gente encerra orando por paz universal e bênção de felicidade para todos os seres com o Shantipata Mantras. E a gente tem feito também o Shantipata Mantras lá nas aulas de meditação. A Sukhasiri, na última, ensinou fez uma revisão dos mudras do Shantipata, né, para quem estava tendo dificuldade, eu não conhecia ainda. Então, vocês estão convidados a participar todo sábado, de 9 às 10, está sendo online por contribuição consciente. Esse sábado é com a Suelen, na semana seguinte é comigo. E então a gente vai se revezando para fazendo dando essas práticas iniciais de meditação, incluindo algumas da prática de fundação. E quem tem acesso ao inglês pode fazer esse curso, deixa eu mostrar a vocês, o curso da prática de fundação no. Assim eu não consigo. O negócio fica bem em cima. No site do Tricapé, vocês podem fazer o curso. É um curso extenso, muito detalhado, onde ele vai em cada sessão ensinando a teoria, ensinando a prática, fazendo junto. E foi um curso que durou alguns meses, se eu não me engano, pelo menos uns 2. A gente se encontrando 2 vezes na semana. E é muito rico, assim, aprofundou muito na prática de fundação. E ele foi feito de forma progressiva, então você faz uma aula e você pratica aquela sessão durante aquela semana. Aí depois tem as dúvidas, a aula seguinte vai ter as dúvidas dos alunos, né? O Q&A, que são perguntas e respostas dos alunos sobre a prática, aí você tira suas dúvidas. Aí na semana seguinte você aprende mais uma prática, aí você pode se dedicar só a essa, ou então você passa a, a fazer as duas e vai crescendo a prática aos poucos, né? E também é muito recomendado fazer antes da prática de fundação a prática de preliminares, o curso de preliminares. E aí queria mostrar para vocês como é que é dentro da plataforma. Eles estão no site, tem também um aplicativo Kajabi no celular que você pode acessar tanto por um como pelo outro e assistir no celular. Eu acabei fazendo pelo celular, mas aqui o site para vocês verem como é que é. Então, ele vai dando aulas teóricas e depois a contemplação daquele conceito na sua vida, como se fosse uma meditação guiada para você contemplar. Então, vai cobrindo vários tópicos que são importantes para a nossa tradição, dando toda uma visão
da filosofia, a base, né? E ele vai em coisas bem complexas, assim, vai levando do, tipo, para quem não conhece nada, para quem é totalmente novo, a conhecimentos já bem importantes da nossa tradição. Então, aqui ele está falando sobre compreender a natureza da base, da mente base, contemplar a impermanência, o trikaya, que são os três corpos, os três pontos de entrada para a prática, contemplar os padrões que nos limitam, o nosso fazedor de autoimagem, essa máquina de produzir imagens em si, contemplar as nossas autoimagens, o que que é sofrimento, contemplar as fixações que a gente possa ter nos seis reinos, as formas como a gente causa o nosso próprio sofrimento, contemplar apego e aversão, contemplar a consciência do momento presente, uma aula sobre o que é realização, meditação de centramento guiada, uma aula sobre o caminho para casa, o que é Dharma, o caminho dos Mahasiddhas, se nós temos alma. E aí tem um ensinamento dos 12 estágios. Então a gente falou, né, sobre estágio 7, estágio 5, 6, essa visão dos 12 estágios, que são, se não me engano, 4 aulas sobre isso, porque é um ensinamento bem complexo, não, até mais. São 5 aulas sobre isso. É uma introdução ao Yoga Nidra, o Yoga Nidra guiado, os 3 estágios da Kundalini, como cultivar a motivação pura, contemplar a gratidão, os 4 imensuráveis, que é um ensinamento muito importante, a contemplação deles e a prática de compaixão e a conclusão do curso. Então, esse é um curso que ele dá uma visão muito ampla e completa da nossa tradição para quem está chegando e até para quem já é praticante espiritual há muito tempo. Vale muito a pena porque ele vai em tópicos que são bem difíceis de compreender. Cada vez que eu volto nas aulas e assisto de novo, eu acabo entendendo de um outro lugar, de uma outra forma, que a nossa prática vai evoluindo, a gente vai evoluindo e a gente vai conseguindo ouvir coisas que a gente não conseguiu entender antes, né? Então, vale muito a pena. E esse curso ele tá sendo terminado finalmente a tradução e também está começando um grupo de estudo do inglês baseado no curso preliminares. Então, as pessoas vão poder aprimorar o seu inglês com o vocabulário do preliminares, fazendo junto com o curso. Então, nem precisa adquirir o curso. Quem for fazer esse aprendizagem do inglês, o curso vai estar incluído. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Vou colocar o link desses cursos. Eles estão na parte de cursos online do site Trika Mahasiddha Yoga. E o link para quem tem interesse no grupo de inglês. Shiva Priya, posso te fazer uma pergunta antes de acabar? Sim, Eu vi que hoje é dia de Ganesha, tem alguma coisa especial para Ganesha hoje, né? eu estou um pouco por fora do calendário. Eu sou um pouco desconectada disso. Mas faça pergunta lá no Hum, grupo que o pessoal vai saber te explicar melhor. Mas a gente tem dias dedicados em que a gente faz puja, faz rituais, faz práticas específicas. Você pode fazer os mantras que você já sabe, a visualização que você já sabe fazer com uma prática mais dedicada a ele hoje. Obrigada. Para quem quer participar das aulas de meditação, tá aí o link. É um grupo onde a gente coloca o acesso lá e recursos, né, gravações e áudios e a prática de fundação. Uhum. Alguém falou alguma coisa que eu acho que travou para mim? Essa última aula que teve foi bem legal, porque a Karen deu até uma aula meio de sânscrito, que eu nunca tinha visto ninguém dar, explicando sobre as consoantes, sobre tudo e tal, foi bem legal. E teve a ajuda da. Esqueci o nome dela. Ágama. Aqui, a Ágama. Ágama. E foi bem legal. Sim, participem, aproveitem.
A gente está se preparando para o caminho da meditação, que vai começar ano que vem online com o Dharma Body, e essas aulas são uma introdução para a gente. E acaba sendo apoio para todos os outros caminhos também, né? Porque a meditação faz parte de todos eles. Então tá, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês colocarem temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse nos próximos encontros do Chá de Dharma, para a gente trazer coisas que cativem vocês, que interessem. Se quiserem já falar algum, pode falar. Eu quero. Diga. Não, é porque eu já falei isso com você, mas eu vou falar de novo. Fale. E vocês fizeram um chá do Dharma específico para cada caminho, mas não fizeram para o do caminho da água. E aí, Eu já tipo, pedi a Shivananda, né? Tô só dependendo dela, que é a pessoa mais autorizada aqui do Brasil para falar sobre isso. E aí, assim que ela a Karina puder, a pode gente falar. faz. A Pode, Karina pode falar. peça ela. Aí, tá bom. E a gente quer ter sobre os outros caminhos, sim. É porque a gente ainda não tem ninguém específico do Consorte Espelho e do Caminho do Guerreiro para falar, e estou aguardando Shivanandani, que foi a pessoa que ficou de apresentar sobre o Caminho da Água. Ela até vinha na segunda passada para falar do Caminho da Água, quando a gente falou dos 5 caminhos, mas ela teve um imprevisto e não conseguiu vir. Mas ela vai virar. Diga, Ingrid. Aos sábados, eu não consigo participar da meditação ao vivo. É, eu, pode, eu posso participar gravada? Porque eu vi que as primeiras foram gravadas, depois eu não vi se tava, não vi mais link lá no grupo. A gente está tentando gravar, mas nem sempre. A gente não está com compromisso de gravar todas as aulas, porque a ideia, o foco maior é no ao vivo. Mas algumas aulas ficaram gravadas sim. Você entrando no grupo, você vai receber os links. A gente não está divulgando fora do grupo de meditação, é para quem está acompanhando ali, tá? Essa última foi Uhum. gravada. A última foi gravada. Essa dos Mudras Shantipá, quem quiser pode entrar lá no grupo para ver. As primeiras estão no meu YouTube e as outras estão fechadas só para quem já está participando do grupo, quando a gente consegue gravar. É porque eu tenho esse Zoom aqui, que é pago e que faz as gravações. A Suelen tem feito pelo Google Meeting e a Suca tem conseguido às vezes algum link para gravar. É que quando eu consigo dar suporte a ela, aí a gente faz pelo meu Zoom, mas às vezes eu tô com outro compromisso no dia e eu não consigo. Então, depende um pouco dos recursos da hora, assim. Mas é um grupo por contribuição consciente, então vocês contribuindo financeiramente também ajuda a dar mais subsídios técnicos para as coisas acontecerem. E essa contribuição, ela é por aula ou é por mês? Como vocês quiserem. Uhum. Tá bom. Tá. Muito obrigada. Uma boa semana. A gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Ah, vamos tirar uma fotinha. Obrigada. Lembrei. Antes da gente ir. Quem quiser abrir a câmera. Tchau, tchau.